nosso conhecimento sobre os dinossauros já percorreu um longo caminho desde que eles foram descritos pela primeira vez na literatura científica no século XIX. Mas os paleontólogos até hoje ainda estão tentando dissipar os mitos sobre esses seres que se espalhavam pelo planeta há milhões de anos. A tarefa é dificultada por representações imprecisas de dinossauros na cultura popular, incluindo a franquia de filmes Jurassic Park, de grande sucesso. Vou trazer aqui então alguns mitos que ainda persistem. É verdade, o que você viu no filme nem tudo é verdade, principalmente a aparência dos dinossauros. Vamos lá então, será que todos os dinos foram mortos pelo impacto de um meteoro na Terra? Há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros tiveram um dia péssimo. Um grande meteorito, estimado em cerca de 10 quilômetros de diâmetro, acertou em cheio a Terra. É isso que aponta a enorme cratera deixada na península mexicana de Yucatán. O impacto causou um evento de extinção em massa, onde 75% dos animais do planeta morreram. Entre os 25% sobreviventes, no entanto, havia alguns dinossauros. Abre aspas. Embora muitos dinossauros tenham morrido com o impacto, um grupo importante de dinossauros super pequenos e com penas continuaram e ainda os vemos hoje. Palavras do Paul Barrett, professor Paul Barrett, ele disse isso à BBC. Ele que é paleontólogo do Museu de História Natural, o NHM de Londres. E ele segue, os pássaros são membros do mesmo grupo ao qual os dinossauros pertenciam. Eles são dinossauros vivos, e em termos do número de espécies de pássaros vivos, existem mais espécies de dinossauros hoje do que há 66 milhões de anos atrás. Legal, né? Você poderia se esconder de um Tiranossauro Rex ficando parado? O Tiranossauro Rex é a atração principal do primeiro filme da franquia Jurassic Park, lançado lá em 1993. E que filme legal, não é verdade? Mas o filme retratou o T-Rex como uma fera de visão fraca, que só poderia detectar uma presa em potencial se ela se movesse. Na natureza, essa característica existe em alguns animais, como anfíbios, mas Barrett diz que esse não era o caso dos grandes predadores cretáceos. Diferentemente do que o nome indica, os T-Rex existiram durante o período Cretáceo, entre cerca de 145 milhões a 66 milhões de anos atrás, e não no período Jurássico, entre 200 milhões e 1,45 bilhões de anos atrás. Esse detalhe é interessante, a franquia Jurassic Park preferiu usar o termo Jurassic Park porque eles acharam mais bonito, chamaria mais a atenção do público. Enfim, mais um erro que você viu nesse filme. Não é o período Jurássico retratado ali, e sim o período Cretáceo. Bom, o professor fala, os dinossauros provavelmente tinham muito mais acuidade visual. Um estudo de 15 anos atrás sugeriu que o T-Rex provavelmente tinha uma visão melhor do que a de qualquer animal que já viveu. Ficar parado na frente de um T-Rex provavelmente seria uma das coisas mais estúpidas que você poderia fazer. Palavras de Barrett. Inclusive, isso não foi retratado no filme, né? Mas os seres humanos jamais conviveram com os dinossauros. Eles viveram em épocas completamente diferentes. No caso do filme, trouxeram de volta a vida, e aí isso pode acontecer então, né? A convivência simultânea entre humanos e dinossauros. Um Tiranossauro Rex poderia correr mais rápido que um veículo em movimento? O filme também inclui uma cena em que um T-Rex ultrapassa um veículo em movimento. De fato, alguns estudos iniciais apontavam que o predador poderia correr com velocidade de até 50 km por hora. No entanto, simulações mais recentes e mais avançadas sugerem uma velocidade mais lenta, de 20 a 29 km por hora. Abre aspas, também é importante ter em mente que uma coisa é a velocidade máxima que você pode alcançar e outra é uma velocidade confortável na qual você pode correr por mais tempo. Palavras de Mariana Di Giacomo, conservadora restauradora do Museu de História Nacional da Universidade de Yale. Ela fala, os corredores de maratona não correm tão rápido quanto os atletas de velocidade. Inclusive as distâncias das corridas de maior velocidade são curtas, porque manter um ritmo tão alto por períodos mais longos é difícil para os nossos corpos. Talvez o T-Rex pudesse correr rápido em trechos curtos, mas isso não teria sido suficiente para correr mais do que um carro em movimento. Palavras de Di Giacomo. Podemos clonar um dinossauro?
Outro fato mostrado no filme, né? Os dinos foram extintos dezenas de milhões de anos antes do surgimento da nossa espécie. E recriá-los, ao menos com o conhecimento e a tecnologia que temos hoje, é impossível. O maior motivo é que o DNA é uma molécula que não envelhece bem. Não sobrevive muito tempo, pelo que sabemos, palavras do professor Barrett. O DNA mais antigo do qual temos registro fóssil tem cerca de 2 milhões de anos, e esse DNA são fragmentos de bactérias, solo, fungos e coisas assim. Para os animais, os dados genéticos mais antigos disponíveis são de criaturas que morreram no máximo há 50 mil anos. Portanto, estou bastante cético quanto a isso, a possibilidade de clonar um dinossauro. Di Giacomo concorda, dizendo que mesmo um avanço científico em termos de entender a parte genética dos dinossauros não significa sucesso na clonagem. A clonagem de espécies que estão tão distantes de nós no tempo geológico é muito complexa, porque existem muitas variáveis desconhecidas. Ela também levanta possíveis questões éticas. Filmes como Jurassic Park e Jurassic World nos mostram todos os motivos para não fazê-lo, que se concentram principalmente nos humanos que sofrem as consequências, mas pouco se fala sobre a crueldade de trazer esses animais para um mundo que não se parece em nada com o que eles teriam visto em seu tempo. Os dinossauros eram criaturas burras? Di Giacomo explica que os avanços tecnológicos proporcionam aos cientistas mais recursos para entender como os dinossauros viviam e se comportavam. Ele fala: nem todos os dinos eram super brilhantes e nem todos careciam de inteligência. Eles eram tão inteligentes quanto precisavam ser para o mundo em que viviam. O professor Barrett acrescenta que alguns dinossauros eram na verdade muito inteligentes, ou seja, alguns deles provavelmente eram noturnos para evitar a competição com animais maiores. Nesse caso, obviamente, eles precisariam de um cérebro maior para lidar com as informações extras necessárias para serem noturnos, bem como melhores sentidos de audição, visão e olfato. E para finalizar, a última questão, o último mito, a última curiosidade sobre os dinossauros: será que os dinos eram péssimos pais? Por mais de um século, os dinossauros foram considerados animais solitários, que não se mantinham perto dos filhotes depois do nascimento. Nas décadas de 70 e 80, novas descobertas revelaram um comportamento social mais complexo. Um dinossauro herbívoro, que se acredita ter vivido 77 milhões de anos atrás, até foi nomeado de Maiasaura, que significa lagarto boa-mãe em grego e latim. Um estudo mais recente, publicado na revista Scientific Reports em outubro passado, foi ainda mais longe. Sugeriu que os dinossauros que viveram 193 milhões de anos atrás já se organizavam em rebanhos e alimentavam seus filhotes. Hoje em dia temos uma compreensão melhor dos dinossauros e sabemos que pelo menos alguns deles foram bons pais. Sim, havia outros que não eram, no sentido humano do termo, palavras do professor Barrett. Di Giacomo menciona outros casos de dinossauros que cuidavam dos filhotes. Ela diz: existem outras espécies identificadas como tendo um lado paternal, e isso inclui predadores como alossauros. A especialista explica que existe até um dinossauro, o Sitipati osmolskai, que recebeu o apelido de Big Mama, porque foi encontrado em uma posição protetora sobre os seus ovos. Legal, gostou desse vídeo? Chegou até aqui, então gostou, né? Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Se o nosso presente e futuro parece ser ruim, vamos falar do passado, né? Porque não lembrar o que aconteceu no passado, e sem dúvida os dinossauros são umas figuras muito importantes nessa época do nosso tempo. Deixa o like então, nos ajuda a crescer aqui no canal. Siga assim assistindo os filmes, apesar de eles serem irreais em muitos aspectos, eles nos trazem muitas diversões, vale realmente muito a pena. Inclusive, nós temos também um canal de cinema. Vou deixar aqui na descrição o link para você, clique ali e veja o nosso canal de cinema. Lá tem muita coisa sobre filmes e, claro, a franquia Jurassic Park também está lá. Acesse nosso site, também link na descrição, www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Lá tem muita informação diariamente postada para você. 6 mitos sobre dinossauros que ainda confundem as pessoas. Nosso conhecimento sobre os dinos já percorreu um longo caminho desde que eles foram descritos pela primeira vez na literatura científica no século
XIX. Valeu, um abraço do Ariel Selba e até mais.